A verdade é que eu não amo mais ela. O respeito acabou faz muito tempo. Não consigo nem olhar para a cara dele. Eu quero me divorciar. E agora, pastor? Por volta do ano de 2013, meu casamento estava próximo do fim. Parecia inevitável um divórcio, parecia inevitável uma separação. Mas eu busquei aconselhamento de pastores e, através desses aconselhamentos, um pastor me indicou que eu participasse de um grupo de estudo chamado Casados para Sempre. E, através desse estudo, Deus usou um casal para que o meu casamento pudesse continuar. O objetivo desse vídeo é ajudar você que está passando por dificuldade no casamento. Eu vou explicar sobre o divórcio, mas o sentido maior não é fazer você entender o que é o divórcio, e sim te ajudar nesse momento difícil da sua vida. Infelizmente, meu canal é pequeno e um vídeo muito longo, não dá para... as pessoas não vão querer assistir, não vai dar muita visualização. Então, para que esse vídeo possa alcançar visualizações e ajudar o máximo de pessoas possíveis, eu vou estar dividindo ele em algumas partes. É provável que ele tenha de 3 a 4 partes. Primeiramente, eu quero dizer que tudo que foi criado por Deus é bom. Tudo que foi criado por Deus é perfeito e agradável. Tudo que foi criado por Deus foi feito para honrar Ele, para a honra e para a glória dele. E o casamento não é diferente. O casamento foi criado por Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, a gente pode entender o propósito de Deus, o que Deus queria para o ser humano dentro do casamento. Quando ele diz assim: e abandonará seu pai, sua mãe, e se tornará uma só carne com sua mulher. É exatamente isso que o casamento simboliza no mundo espiritual, a união de duas pessoas se transformando numa única pessoa. Então, quando eu falo em divórcio, eu estou falando de uma amputação. E quando que eu faço uma amputação? Quando um de meus membros já está podre, quando um dos meus membros estão mortos. E para que o restante do corpo não venha morrer, eu corto aquele membro. Então, o divórcio, dentro do casamento, é a perda de um membro do seu próprio corpo. Eu não consigo me imaginando sem a minha mão, sem meu braço, ou sem uma das pernas. Eu não consigo me imaginar com alguma parte do meu corpo faltando em mim. E é essa a ideia do casamento. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha esposa. Todo sucesso que eu tenho, todo o meu corpo é beneficiado por esse sucesso. Assim é no casamento. Todo sucesso que nós temos, o casal é beneficiado com isso. Seja na área financeira, espiritual, seja na área emocional. Todo o sucesso da pessoa em si, ela é distribuída para o casal. Resumindo, o casamento é a transformação de dois corpos em apenas um. O ideal é que a pessoa nascesse completa, com seus braços, com suas pernas, por completo. E quando morresse, fosse enterrada dessa forma, por completa. Mas, infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas sofrem mutilações no decorrer da vida. Algumas pessoas que nasceram completas perderam no decorrer da vida um braço, uma perna, quase que metade do corpo, os dois braços, as duas pernas. Infelizmente, essa triste realidade faz parte da vida. Então, não é diferente em relação ao casamento. O ideal é que as pessoas casassem e vivessem para sempre umas com as outras. Mas existe o divórcio. E como conviver com essa realidade? A primeira vez que se fala em separação, em divórcio na Bíblia é em Levítico, capítulo 20, versículo 10, onde diz que um homem que for pego com a mulher do seu próximo, ou seja, está aí se constituindo um adultério, tanto o homem quanto a mulher serão mortos. Aqui nós estamos tratando de infidelidade.
A infidelidade algo tão terrível que é comparado a uma gangrena. A solução para a gangrena é cortar o membro. Nesse caso ali, a solução que o próprio Deus passou para Moisés era a morte do adúltero. Mas estamos em 2019, não é para ninguém ficar matando adúlteros aí, não. Jesus, em sua sabedoria, então ele abre uma brecha para que a pessoa que sofresse com a infidelidade de seu cônjuge pudesse se divorciar e assim contrair um novo casamento. Levítico 20:10 não é uma passagem que fala de divórcio, é uma passagem que fala de uma punição, com morte para aqueles que adulterarem. Divórcio mesmo vem em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, quando Deus fala para Moisés que se o homem encontrar alguma coisa indecente ou que desagradasse na mulher, ele entregaria à mulher uma carta de divórcio para que a mulher, assim, pudesse casar-se novamente com outra pessoa. É verdade que esse termo coisa indecente é muito subjetiva e que até hoje os teólogos não chegam a um acordo do que realmente significa essa tal coisa indecente. Mas grandes teólogos conceituados na área dizem que tratam essa coisa indecente por dois aspectos. Primeiro, falta de submissão da mulher. Quando a mulher não era submissa ao marido, desrespeitava o marido, daria o direito ao marido, devido à falta de respeito de sua mulher, dar carta de divórcio para que ela seguisse a vida dela. Segundo, impureza sexual. Alguns teólogos acreditam que essa coisa indecente era caso o homem casasse com a mulher e descobrisse que a mulher não era mais virgem, ele poderia devolver a mulher para o seu pai, e ali dar carta de divórcio para ela. Em Mateus, no capítulo 19, versículo 7 ao 10, Jesus é questionado pelos fariseus acerca do divórcio. É interessante e importante ressaltar que os fariseus pouco estavam interessados sobre o posicionamento de Jesus acerca desse assunto. O que, na verdade, os fariseus queriam era arrumar algum motivo para pôr Jesus em situação difícil. Na verdade, eles queriam pôr Jesus a falar alguma coisa que viesse ser usado contra Jesus. Jesus diz que o homem não deveria separar de sua mulher. Os fariseus, por sua vez, cita Deuteronômio 24:1, dizendo que Moisés autorizou da carta de repúdio, carta de divórcio para a mulher. E aqui vem um ponto principal na resposta de Jesus para você entender um pouco mais sobre o divórcio. Jesus diz, na verdade, sempre foi assim. Deus permitiu, não ordenou. Permitiu que Moisés deixasse que os homens dessem carta de divórcio para suas esposas por causa da dureza do coração dos homens. Com base nisso, vem a pergunta mais importante. Por que as pessoas divorciam? São vários os motivos que poderiam ser alegados. Falta de amor, falta de compatibilidade, infidelidade, as dificuldades da vida levaram a tal ponto. Mas a triste realidade é que o divórcio está relacionado à dureza do coração do homem. Dennis Allen, certa vez, disse: hoje, o mundo está cheio de pessoas procurando justificar a própria crueldade do divórcio que Deus condenou francamente. Alguns argumentam que divórcio é melhor do que sofrer as dificuldades de um casamento problemático. Mas Deus diz que odeia o divórcio. Muitos alegam que o divórcio é a melhor opção quando o sentimento de amor diminui ou quando conflitos e diferença aparecem. Mas Deus diz que Ele odeia o divórcio. Nós podemos arrumar várias desculpas para nos divorciarmos, mas a triste realidade é que Deus odeia o divórcio. Então, por que as pessoas divorciam? Jesus continua respondendo, por causa da dureza do coração. Dureza essa
contra a palavra de Deus, que é contrária ao divórcio, e dureza essa contra o meu cônjuge, que uma vez eu fiz uma aliança com ele dizendo, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, por que as pessoas divorciam? Jesus continua dizendo, por causa da dureza do coração. É mais fácil para mim acabar com o meu casamento, começar uma nova vida com outra pessoa, do que eu começar uma nova vida no meu casamento. Eu me lembro que após 4 anos de casamento, minha vida estava insustentável com a minha esposa. Nós não tínhamos mais compatibilidade, nós não tínhamos mais conversa. Todas as nossas conversas, nossos diálogos terminavam em discussão. Eu a fazia infeliz. Ela me fazia infeliz. E eu pensava comigo que a culpa da minha infelicidade, a culpa do fracasso do meu casamento, era ela. Ela, por sua vez, pensava com ela que a culpa da infelicidade dela, a culpa do fracasso do casamento, era eu. E a verdade é que se nós não fôssemos tementes a Deus, nós já teríamos nos separado antes mesmo de termos completado 4 anos de casado. Mas finalmente eu percebi que não dava mais para continuar vivendo daquele jeito. Então eu procurei um pastor e conversei com ele. Ele me indicou outro pastor que fazia uma espécie de culto, um programa dentro da sua casa com o tema Casados para Sempre. Eu conversei com minha esposa, abri a Bíblia, falei para ela que nós não poderíamos nos divorciar e que seria interessante tentarmos essa última opção. Eu fui fazer o casamento blindado, mas na verdade eu acreditava assim, Deus, faça ela enxergar tudo que está errado nela lá. Eu não acreditava que tinha algo errado em mim, eu não acreditava que eu precisava mudar. Na verdade, a culpa do casamento não dar certo era dela. Mas quando eu comecei a fazer esse curso, Casados para Sempre, o impossível aconteceu. Eu descobri que grande parte do fracasso do meu casamento era por minha culpa. Que tinha coisas que eu trazia como certo para a minha vida e para o meu casamento, que na verdade não condizia com o querer de Deus na minha vida. Sim, minha esposa tinha muitos erros também, mas os meus equilibrava na balança com os delas. Eu descobri que eu não tinha que lutar para que a minha esposa melhorasse. Eu descobri que eu tinha que lutar para que eu melhorasse. A partir desse momento, foi quebrada a dureza do meu coração. E eu passei a lutar pelo meu casamento. Não vou dizer que as coisas melhoraram rapidamente e como da água para o vinho. Mas eu posso afirmar que 5 anos se passaram. Hoje nós temos 9 anos de casados. E estamos passando pela nossa maior crise financeira juntos. E eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem a minha esposa. Eu posso dizer que a minha esposa hoje é minha parceira, é minha amiga, é a mulher que eu amo. Hoje eu não consigo mais imaginar a minha vida sem a minha esposa. Mas se eu tivesse separado dela, como seria a minha vida hoje? Provavelmente eu já estaria casado com outra pessoa, a minha esposa estaria casada com outra pessoa. Mas os problemas não resolvidos com a minha esposa seriam resolvidos com a nova esposa? E os problemas da minha esposa não resolvidos comigo seriam resolvidos com o novo esposo dela, o novo marido dela? As minhas filhas estariam sendo criadas por outro homem, que poderia tratar muito mal ela ou poderiam tratar ela bem. São consequências, são danos terríveis que um divórcio traz para a vida das pessoas. Perceba a vida de pessoas que viviam bem e de repente veio um divórcio, houve uma separação, filhos que eram criados de forma adequada passaram a viver de uma forma dividida entre a casa do pai e a casa da mãe e agora tudo desandou. A vida financeira desanda, a vida familiar desanda, a vida sentimental desanda, porque o divórcio traz traumas sérios e algumas vezes irreparáveis. Você sabia que, segundo pesquisas médicas, pessoas divorciadas têm uma maior probabilidade de adquirirem doenças como câncer? O divórcio ele pode ter uma aparência de uma solução imediata para um conflito, mas os danos dessa solução imediata para o conflito
podem ser carregadas por resto da vida. Por que as pessoas divorciam? Por causa da dureza do coração do homem. Jesus, conhecendo a dureza do coração do homem, ele torna o divórcio algo que indesejável, algo que seria o último dos últimos recursos, e mesmo sendo o último recurso, ainda fosse repensado. Por isso que a palavra de Deus ela é muito rígida em relação ao divórcio. Porque Deus, na sua sabedoria, conhece o coração impuro do homem, a maldade do coração do homem. E sabe que o homem, sendo mal, se tratando de um relacionamento a dois, onde muitas das vezes requer uma mudança dele, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, ele vai preferir continuar do jeito que é e simplesmente trocar o casamento. Jesus, ao dificultar ao máximo a possibilidade do divórcio, ele está dizendo que casamento é coisa séria, que é a união, o laço matrimonial, onde faz o homem e a mulher uma só carne, é algo que não pode ser tratado como algo descartável. Em junho de 2018, lá no Vale de Jequitinhonha, 2 missionários chegaram para mim me fazendo uma pergunta sobre o divórcio. E essa pergunta feriu meu coração como pastor, como cristão, porque mostrou o nível que a igreja se encontra nos dias atuais. Eles me perguntaram qual era a minha opinião sobre o possível terceiro casamento da Bianca Toledo. Não estamos mais preocupados com o segundo casamento, já estamos tratando do terceiro, do quarto, do quinto casamento. Você entende a que ponto chegamos em relação ao divórcio? Um grande número de pessoas que se divorciam, eles não param no primeiro divórcio, eles se divorciam 1, 2, 3, 4 vezes. Estamos falando agora, no início de 2019, do divórcio da Lauriette com Magno Maltas. Ambos vieram de um divórcio anterior. Que, mais uma vez, repito, o divórcio parece a solução fácil e imediata para resolver um conflito que eu não tenho interesse de resolver. Porque todos os conflitos do casamento começam se resolvendo comigo. A mudança começa em mim. A transformação começa em mim. Mas eu não quero mudar. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu quero que ele mude. E como eu sei que ele não vai mudar porque eu não vou mudar, logo, ninguém muda. Então vamos divorciar. O casamento, se nós formos encarar por um prisma filosófico, é algo muito simples. O que um homem quer de uma mulher e o que uma mulher quer de um homem? O homem, ele quer respeito da mulher. Ele quer que a mulher respeite ele. E o que a mulher quer de um homem? Ela quer que o homem dê segurança a ela. Se a mulher não dá respeito ao homem, o homem não passa segurança para a mulher. Se o homem não passa segurança para a mulher não dá respeito ao homem. E a gente fica num ciclo vicioso, danoso, que vai destruindo o casamento. Jesus, ele abre um precedente para o adultério. Ele diz, por causa do adultério, é permitido sim o segundo casamento, mas permitido por causa do adultério devido à dureza do coração do homem. Porque a vontade de Deus que mesmo com a infidelidade que houvesse o perdão. Mas Deus conhece os nossos sentimentos, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus não nos trata como robô, Ele sabe os limites que nós temos. Muitos de nós não suportaríamos uma infidelidade conjugal. Eu mesmo creio que não conseguiria suportar tal coisa. Creio que minha esposa também não conseguiria suportar tal coisa. Muitos crentes não suportariam. Conheço aqueles que suportaram até mesmo antes do casamento. É o caso do pastor Cláudio Duarte, que antes de casado, ele suportou uma traição e hoje o casamento dele é um exemplo. Mas nem todos têm essa humildade do pastor Cláudio Duarte. Eu creio que eu não tenho. Qual é a proposta de Jesus para aqueles que querem realmente se separar, mesmo que não seja por adultério? Celibato. Você não quer viver com seu esposo, você não quer viver com a sua esposa e você quer continuar sendo fiel à palavra de Deus, e você é temente à palavra de Deus? Celibato.
Ah, mas eu não aguento ficar sozinho. Quem aguenta ficar sozinho? Então não separe. Eu lembro aqui de uma história recente de um casal que eu acompanhei que estavam para divorciar. Eu vou chamar o rapaz de verde e a moça de rosa. Verde e rosa estavam tendo conflitos por causa da família de rosa. Algumas atitudes que Rosa estava permitindo dentro da sua casa, que a família dela fizesse dentro da casa dela e que Verde não compactuava com aquilo. Verde, por sua parte, não dava nenhum tipo de segurança. Era casado, mas não vivia, não, era como se não assumisse a responsabilidade que ele tinha dentro de casa. Rosa, por ver o modo que Verde agia, vivendo livremente a vida dele, sem passar nenhum sentimento de segurança para ela, não lhe prestava nenhum tipo de submissão. Verde, então, briga com Rosa às vésperas de fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul. Então, ele vai brigado para o Rio Grande do Sul. Passa-se 10 dias, Rosa liga para Verde e pergunta, você não volta mais para casa? E ele fala, não, eu não volto mais para casa. Rosa ficou feliz, estava liberta, porque ela leu, ou alguém falou para ela de uma passagem, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao 24, quando Paulo diz que se o marido ou a mulher se separar, for embora, abandonar, está liberado, está liberado. Só que não passou nem uma semana, Verde caiu em si e falou assim, o que eu estava fazendo? Eu casei e meu casamento eu quero que seja para sempre. Rosa já era divorciada, Verde nunca havia casado. Então Verde caiu em si e viu a burrada que ia fazer. Falou, não, casamento é para sempre. Mas Rosa já tinha passado pelo processo de divórcio uma vez, já tinha aprendido com o primeiro processo de divórcio que para certas situações a solução mais fácil não deu certo, separa. E ela queria ter um argumento bíblico para isso. Então, por isso, ela se apegou com todas as forças em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 24. Eu me lembro que certa noite, eu conversando com ela pelas redes sociais, e eu expliquei esse capítulo para ela e disse que não se aplicava àquela situação, e Rosa quase que me implorou, por favor, não tire isso de mim. Não me diga isso, não me faça me ver como uma pessoa mal, eu não sou a pessoa ruim da história, ele que me abandonou. Só que Rosa não aprendeu que Paulo não está falando de divórcio, Paulo está falando de separação. E qual a diferença de divórcio para separação? É que a separação é um período em que o casal fica afastado um do outro para pensar melhor sobre a sua vida conjugal, havendo uma possibilidade de retornarem. O divórcio é a amputação de um membro. Percebam que Paulo ele não se diferencia de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, quando diz que o homem quiser se separar da sua mulher, é necessário dar uma carta de divórcio. Lembrando que naquela época não era fácil se encontrar papel, se encontrar tinta, alguém que soubesse escrever. Provavelmente o processo de entrega da carta de divórcio seria demorar. Essa demora seria um tempo a qual o homem teria para pensar se realmente era aquilo que ele queria para a vida dele. Moisés podia falar, diga para sua mulher em público que não está mais casado com ela e está feito o divórcio. Mas não, tinha que se dar uma carta. Eu me lembro de uma história que eu li alguns anos atrás sobre um advogado que foi procurado por um casal para tratar do divórcio deles. No meio da conversa, o advogado percebeu que o casal ainda se amava. Então, eles propôs que eles fizessem uma carta sobre como era a vida deles e o que eles esperavam da vida deles e por que eles estavam se separando. E só assim ele, como advogado, faria o divórcio dos dois. E é interessante que o advogado ele conseguiu o seu objetivo, que foi mostrar para o casal que o motivo que eles tinham para se separar era muito pequeno e que poderia ser facilmente resolvido. O casal decidiu não se divorciar e até hoje estão juntos. Segundo pesquisa, casais que estiveram próximos de divórcios e que conseguiram superar isso através de um amadurecimento mútuo,
anos depois passaram a ter uma vida muito mais feliz do que casais que nunca tiveram atrito. Paulo também, lá em Coríntios capítulo 7, ele fala sobre o abandono. Bem, se você foi abandonado, aí é outra história. Você não é escravo dessa pessoa para viver a vida toda esperando por essa pessoa. É o que Paulo está alegando. Mas esse abandono não é o que se aplica àquele caso lá do Verde e da Rosa. Verde lutou de várias formas para conseguir não concretizar o divórcio, que um divórcio é o suficiente para fazer com que as pessoas se acostumem com ele. Rosa já tinha passado por um divórcio. O segundo seria moleza. E, infelizmente, os dois hoje estão separados. Bem, esse foi o primeiro vídeo sobre divórcio e eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para que outras pessoas possam ver, para que outras pessoas possam aprender, e na segunda parte nós vamos avançar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Robson, fica na paz de Cristo.